Agradecendo em nome de Jesus Glória a Cristo, Deus. dando graças a Deus. Graças a Mais Deus. uma vez eu digo que Jesus é bom, Amém. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Por isso eu rendo graças a Deus a tudo que Ele Aleluia. tem feito em minha vida, Deus vivo. a tudo que Ele tem feito na vida dos irmãos também. Amém. Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso. Nós estamos diante de uma mensagem importantíssima para a nossa vida, exatamente na reta final da igreja sobre a terra. Jesus está às portas para voltar e receber a sua igreja. Amém. Nós notamos, não somente pelo que ouvimos dizer, confirmando a palavra do nosso Senhor Jesus, os sinais que haveriam de ter sobre a terra quando estivesse próximo à sua volta. E todos os dias nós, cristãos, passamos por lutas, Verdade, passamos por Deus. dificuldades. Deus de poder e glória. E muitas vezes nós pensamos em somente pedir a Deus. Até mesmo muitas vezes nas pregações, nós clamamos a Deus por renovo, clamamos a Deus por poder, pedimos a Deus unção. É lógico que tudo isso é bíblico. Voltar no nosso coração ao Senhor e clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia. é bíblico. Eu estava hoje meditando nessa mensagem, no versículo 7 e no versículo 8. E Deus estava falando tremendamente comigo. E quando eu estava aqui sentado, Deus ainda continuou falando comigo, porque Deus usa os seus servos para falar conosco. Porque antes de Deus operar, Deus fazer algo, Ele revela aos seus servos. Amém. E por mais que nós não saibamos o que realmente cada um esteja passando, Deus, Ele usa quem Ele quer, Amém. no momento que Ele quer, Aleluia. para testificar para alguém que está precisando que Ele realmente é Deus em Amém. nossa vida. Amém. E desde domingo eu estava meditando nesse louvor que a missionária Luciana louvou aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. E Deus tem me dado a oportunidade. Porque muitas vezes nós pensamos Amém, somente Jesus. em avançar, somente em prosseguir, somente em subir. Mas Deus tem me dado a oportunidade de pensar em voltar, pensar e descer, pensar em se humilhar para Deus Deus, Santo. para que Deus possa nos exaltar. Amém. E pensando nesse contexto que Jó estava vivendo, o homem, biblicamente falando, que mais sofreu, por mais que Paulo passou por cadeias, por mais que Lucas passou por cadeias, por mais que João passou por perseguição,
uma das maiores perseguições da história da igreja. Por mais que estes homens foram martirizados de formas brutais, Jó, ele, aos olhos de Deus, era reto, íntegro Aleluia. e fiel a Deus. Louvado seja Deus. E isso automaticamente nos mostra um comportamento a qual ele não merecia passar por tudo que ele passou. Deus Santo. Principalmente perder os seus filhos, os quais todos os dias Aleluia. ele se prontificava como sacerdote em seu lar e buscava a Deus em favor da sua família. Uma vez que nem todos dentro da sua casa se importava da mesma forma que ele para com o nosso Senhor, Jó sempre se manteve fiel, Amém. íntegro, desviando-se do mal Glória a Deus. diante da presença de Deus. Amém. Manteve a postura sacerdotal, porém perdeu os seus filhos, perdeu os seus gatos, perdeu os seus servos e por pouco perdeu a sua vida. Porém, nós vemos a fidelidade. Porém, nós vemos o caráter de Jó. Um caráter cristão inabalável. Nós, no decorrer da Bíblia, nunca veremos um homem como Jó. O homem de dores. O homem rejeitado pelos seus amigos. O homem que, acredito eu, que no meio de todo este processo, até mesmo a sua mente se baralhou. Porque pela forma que Jó se expressa, Aleluia. nós vemos que as forças estavam se acabando, digo espiritualmente. Nós vemos que talvez Jó já não orava mais como antes, já não tinha mais forças de buscar como antes, talvez já não estava sempre como sacerdote, intercedendo pela sua família como antes. Eu imagino que até nos poucos momentos de Jó se apresentando para Deus, ele poderia lembrar dos seus filhos que havia perdido. Só que o que me chama a atenção em Jó é a confiança que ele tem em Deus, é a esperança que ele tem em Deus. E neste momento ele começa a refletir na vida do homem. Deus Santo. Começa a refletir na vida do ser humano, nascido de mulher. Aleluias. A brevidade da vida de um ser humano, enquanto Aleluia. está na terra dos viventes. Deus Santo. Aleluia. E Jó, ele relata as inquietações humanas. E Jó também tinha, podemos dizer, os seus efeitos, as suas inquietudes, as suas solicitudes, o seu medo sobre a vida. O que ele temia, um dia chegou sobre ele.
E Jó diz: o que eu tive medo me sobreveio. O que eu temia me alcançou. Ou seja, perder os seus filhos, o seu maior bem, depois de Deus. E Jó começa a meditar que a vida do homem é curta. O homem nasce como a flor. Aleluia. E murcha e não permanece. Deus Santo. Como uma sombra, o homem é temporário. E Deus me tem feito meditar nessas palavras. Porque às vezes as nossas lutas tiram o nosso foco. As nossas dificuldades tiram o nosso foco. As nossas inquietações tiram o nosso foco. Mas Jó diz que até mesmo para a árvore que está cortada, Oh, glória. existe uma esperança. Amém. E muitas vezes nos achamos fracos. Muitas vezes não conseguimos orar como antes, buscar como antes, ler como antes, jejuar como antes. Eu estava conversando isso a respeito disso com Deus. E Deus falou ao meu coração que se o povo dele se humilhar Amém. e orar, buscar a sua face, Oh, glória. se arrepender dos seus maus desígnios, Amém. Ele ouviria dos céus. Ele mesmo desceria dos céus e sararia a nossa terra, o coração ferido. Porque se há esperança, se alguém ainda tem esperança, isso quer dizer que ainda não acabou. Porque a esperança me faz produzir, a esperança me faz aprofundar, Aleluia. a esperança não me deixa sair. Deus Santo. Por mais que nós percebamos, porque às vezes não precisa ninguém dizer, a gente se examina e percebe que não estamos mais buscando como anteriormente. Porque nós temos sim um acusador da nossa alma, mas nós também somos dotados de consciência. Amém. E a minha consciência, o meu pensamento, me faz me examinar e me faz me julgar a mim Deus mesmo. Santo. E eu consigo ter um discernimento do que eu era e do que eu sou e do que eu posso ser. Amém. Com tudo isso, o momento que muitas vezes nós nos encontramos não condiz com o momento do primeiro amor. Muitas vezes não vai condizer com os relatos que Deus anteriormente disse acerca de nós.
ou até mesmo um relato que nós estávamos